Rivalidade Flamengo e Palmeiras invade seleções com duelo entre Eric Pulgar e Gustavo Gomes. Nos últimos duelos entre os jogadores, o empate prevaleceu. Duelo de respeito. Alguns clubes brasileirão poderão ser desfalcados por até 9 rodadas do Campeonato Brasileiro devido aos amistosos da data FIFA e da disputa da Copa América. Flamengo e Palmeiras são um dos clubes que mais sofrem com o problema. O Mengão teve 5 jogadores convocados, já do Verdão foram 2 atletas. Dentre eles, estão o chileno Eric Pulgar e o paraguaio Gustavo Gomes. Além da rivalidade entre Flamengo e Palmeiras no Brasil, eles se enfrentarão nesta terça-feira, 11 às 21 horas, no Estádio Nacional do Chile, em amistoso entre o Chile e o Paraguai. Disputa dentro e fora de campo. O Mengo e o Verdão são os clubes mais fortes em termos financeiros hoje na América do Sul, por isso se dão ao luxo de terem jogadores em nível de seleção. Porém, não é só no dinheiro que as disputas se acentuam. Nas 4 linhas, os 2 times têm rapado a maioria das competições. Neste ano, o rubro-negro já levou o Carioca e o Verdão o Paulista. Em 2023 foi a vez do Palmeiras conquistar o bicampeonato brasileiro. Em 2022, o Flamengo levou a Copa do Brasil e a Libertadores. Um pequeno recorte só para simbolizar as conquistas recentes. Enfrentamentos recentes. Neste ano, Eric Pulgar e Gustavo Gomes já se enfrentaram em partida pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque em abril, com o empate prevalecendo. Além disso, se encontraram no jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em novembro, com 2 jogadores de cada lado sendo expulsos, Rojas, no Paraguai e Vitor Mendes no Chile. A partida terminou empatada em 0-0. Já o jogo de amanhã serve como preparação para a Copa América. A competição começa no dia 20 de junho, e tem previsão de disputa até o dia 14 de julho. Flamengo tem 6 decisões no Brasileirão em junho, confira os adversários. Rubro-negro enfrenta 2 concorrentes ao título na jornada de 6 jogos do Campeonato Brasileiro em junho. Flamengo tem 2 confrontos diretos. O Flamengo retorna aos gramados nesta quinta-feira 13 contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite busca seguir na liderança do Brasileirão e conquistar mais um título nacional. Nesse cenário, o rubro-negro tem duelos complicados no mês de junho, mas 2 serão fundamentais para a sequência do Brasileirão. Após o confronto contra o Grêmio, o time enfrentará Atlético PR e Bahia. Ambos estão disputando o título brasileiro nas primeiras rodadas da competição. Caso supere os adversários, o rubro-negro conseguirá abrir pontos e manter a primeira colocação do Campeonato Brasileiro temporariamente. Os duelos contra Grêmio, Juventude, Cruzeiro e Fluminense são complicados, mas a equipe vem vencendo a maioria dos jogos e vive um bom momento. Os duelos mais difíceis são contra os tricolores, mas o gaúcho está vivendo um momento instável por não poder realizar as partidas no Rio Grande do Sul e o carioca está oscilando na temporada. Superação apesar da Copa América. A sequência é viável devido ao elenco qualificado do Flamengo. Porém, o rubro-negro terá que ficar sem 3 titulares durante pelo menos a primeira fase da Copa América. O clube foi o que mais cedeu jogadores para a competição. Uruguai e Chile convocaram peças importantes do elenco de Tite, sendo Arrascaeta, de La Cruz, Varela e Vina pela Uruguaia. Enquanto Pulgar foi convocado para a seleção do Chile para disputar do torneio entre seleções. Mesmo não sendo utilizados como titulares, Vina e Pulgar são fundamentais no elenco de Tite. Vina tem sido opção a Ayrton Lucas e tem entrado bem na maioria dos jogos. Já Pulgar voltou de lesão e vem entrando paulatinamente até estar 100% fisicamente. No geral, o elenco terá perdas significativas, já que são jogadores que atuam na maioria das partidas. Mas a reposição das saídas é qualificada, já que o Flamengo possui o melhor elenco da América. Próximo jogo do Flamengo. O Flamengo retorna a campo visando permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite enfrenta o Grêmio no Maracanã, às 20 horas, horário de Brasília, em duelo válido pela 8ª rodada. Para saber todas as informações do rubro-negro, acesse o site do Bolavip Brasil que fazer cobertura do cotidiano da equipe. Além disso, o jogo terá cobertura em tempo real 1h30 antes da bola rolar. Futuro de Gabigol será decidido no Flamengo apenas no final do ano. Veja, uma possível renovação com o rubro-negro depende também do julgamento na Suíça que foi adiantada. Plano da equipe carioca. O Flamengo ainda está trabalhando em cada possibilidade e o que realmente irá fazer com Gabigol, atacante que possui contrato até o final de 2024. Apesar das polêmicas fora de campo, o atleta deseja permanecer na equipe.
Entretanto, o julgamento envolvendo o atacante, que aconteceria no início de junho, foi adiado. Portanto, o rubro-negro decidiu tomar uma atitude em relação à situação contratual do atacante. Segundo publicado pelo jornal O Globo, a renovação de Gabigol deve ser discutida apenas no final do ano, ou seja, praticamente após o término das competições nacionais e continentais. Restam 6 meses no atual contrato de Gabriel Barbosa. Dessa forma, a equipe carioca deseja, até o final do ano, que o atacante se reinvente e repita o desempenho apresentado em outras temporadas. Não vai ultrapassar os limites. Ainda conforme divulgado pelo jornal O Globo, a diretoria flamenguistas não irá ultrapassar um valor que esteja fora da realidade financeira que o clube está trabalhando atualmente. Mesmo com o julgamento adiantado, Gabigol está à disposição de Tite, pode entrar em campo normalmente com a camisa do Flamengo. Recentemente, o atleta balançou as redes pela primeira vez no Campeonato Brasileiro 2024, na goleada diante do Vasco. Atualmente, Pedro é o principal centroavante titular com Tite. Já Gabriel Barbosa é o reserva imediato. Diferente de outros técnicos, o atual comandante não vê ambos atuando juntos. De volta ao Maracanã. Mais de uma semana, esse é o tempo que Tite contou para trabalhar de olho na próxima partida do Brasileirão Série A 2024, contra o Grêmio. O jogo será na quinta-feira, 13 às 20 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Pela 8ª rodada da competição nacional, o Flamengo deseja permanecer na liderança. Atualmente a equipe possui 14 pontos com 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Já o Grêmio possui jogos atrasados, entrou em campo 5 vezes na atual competição nacional. Portanto, o Imortal se encontra na 13ª colocação, conquistou 6 pontos. Pedro é quem mais converte chances de gol na Libertadores. Pedro, do Flamengo, marcou 5 gols na competição e é o artilheiro da temporada no Brasil. Pedro é o artilheiro do Flamengo. Pedro, do Flamengo, foi fundamental para a classificação do rubro-negro para as oitavas de final da Libertadores. Pedro, jogador do Flamengo durante partida contra o Milionários. Foto: Thiago Ribeiro Agif. Após perder Everton Ribeiro, Flamengo acerta com Marcos Antônio. Pedro é sincero sobre participação do Flamengo no Mundial. Com faro de gol apurado e frieza na hora da finalização, o atacante liderou o ranking de chances convertidas na fase de grupos da competição, se consolidando como uma das principais armas do time carioca na busca pelo título continental. Ao longo da fase de grupos, Pedro converteu 5 das grandes chances que teve. Essa marca impressionante o coloca como o único jogador com tal número no ranking. Jogadores completam top 5. Vale destacar que atletas de Rosário Central, Argentina, São Paulo, Palestino, Xi e Atlético Mineiro completam o top 5, mas com quantidades inferiores de gols convertidos. O faro de gol de Pedro não é novidade para a torcida do Flamengo. Já consolidado como um dos principais atacantes do Brasil, Camisa 9 vem colecionando atuações de gala e se tornando peça fundamental no esquema tático do técnico Tite. Quem o Flamengo enfrenta na próxima fase? Com 5 gols em 5 jogos, Pedro tem média de 1 tento por rodada na Libertadores. Balançou as redes de todos os 3 adversários do Flamengo no grupo E: Milionários, Col, Palestino, Xi e Bolívar, Bol. Na próxima fase da Libertadores, Pedro e o Flamengo terão pela frente um desafio ainda maior. Enfrentando um adversário de peso, o rubro-negro precisará manter o alto nível de desempenho para seguir em busca do título. Michael no Flamengo. Sem proposta, atacante acerta salário com o Cruzeiro. O atacante se reuniu com a diretoria do Al Hilal e já tem a liberação para negociar seu retorno ao Brasil. Mengão quer a volta de Michael? Flamengo manifestou interesse na contratação de Michael e estaria disposto a pagar 3 milhões de euros, 17,2 milhões de reais pelo jogador, segundo o portal árabe News Sport. O valor não foi informado pela diretoria. O atacante se reuniu com a diretoria do Al Hilal e já tem a liberação para negociar seu retorno ao Brasil, mas o clube árabe quer uma compensação financeira de 7 milhões de euros, 40,4 milhões de reais, para fazer negócio. Michael aceita reduzir seus vencimentos, incluindo metas para premiações, o que facilitaria o acerto com um clube brasileiro para a próxima janela de transferências. O Mengão está em busca de um atacante de velocidade. Segundo informações do jornalista Guilherme Pio da Itatiaia, o Cruzeiro avançou um pouco nas conversas com Michael e acertou bases salariais com o atacante. Agora a diretoria tenta encerrar o entrave das luvas contratuais. Al Hilal topa negócio. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, o Cruzeiro tem negociações em andamento para repatriar Michael.
O atacante tem interesse em voltar ao Brasil. As partes do atleta e do clube mineiro acreditam no avanço das tratativas. O Cruzeiro quer comprar Michael em definitivo. A comissão técnica do clube já deu aval para a contratação. O Al Hilal quer negociar o atleta para abrir mais uma vaga de estrangeiro no elenco para a próxima temporada. Os dirigentes do Flamengo conversaram com o empresário Eduardo Maluf, há 2 semanas, sobre a possibilidade de contratação, ouviram as condições, mas não apresentaram proposta oficial até o momento. Michael deixou claro que a prioridade no Brasil é o Flamengo, por causa de um acordo de cavalheiros a Marcos Braz, mas o dirigente tem evitado comentar o assunto e quando fala, é para negar qualquer possibilidade. Michael na Arábia. Michael veste a camisa do Al Hilal de Jorge Jesus e Neymar desde 2021. Desde então participou de 107 jogos oficiais, marcou 22 gols e distribuiu 22 assistências. Seu vínculo com o atual campeão saudita vai até 2025.